Imagina só a seguinte cena. Alguém é convidado para um jantar, chega na casa de uns conhecidos, a porta é aberta, a pessoa entra na sala de jantar e percebe uma coisa bem estranha. Aquela torta de climão, né? Exato. Tipo, a mesa tá completamente cheia. Simplesmente não tem nenhuma cadeira vazia para ela sentar. Nossa, péssimo. E aí, o que acontece? O anfitrião aponta para um canto vazio da sala e solta um: "Ah, fica à vontade para ficar ali em pé acompanhando a gente." Caramba, que situação. Pois é. E aí eu te pergunto, essa pessoa está no ambiente? Tá. A presença dela foi tolerada? Foi. Mas na real, será que ela foi incluída? Definitivamente não. E, essa diferença brutal entre simplesmente tolerar e, de fato, incluir é o coração do nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. Olá para todo mundo que está acompanhando mais uma das nossas análises. Eu tô super animada para a gente explorar hoje esse material chamado Introdução à Inclusão na Igreja. E eu tô bem focado em ajudar a destrinchar isso com você, porque esse texto, na verdade, levanta um espelho bem incômodo para as nossas relações em comunidade, sabe? Ele mostra como a gente confunde o não rejeitar ativamente com a inclusão de verdade. Certo, então vamos desconstruir isso, porque essa distinção muda tudo. A nossa missão nessa investigação de hoje é entender por que o cérebro humano prefere tanto essa tolerância passiva. E como a gente pode quebrar esse ciclo, né? O material guia a gente por um mapa muito claro baseado em 3 pilares super práticos. Que são? Valorizar, acolher e integrar, certo? Exatamente. E o autor deixa muito claro que a inclusão genuína, ela não nasce do nada. Ela vem de uma convicção teológica bem profunda, lá de Gênesis 1, versículo 27, a ideia de que todo ser humano carrega uma dignidade que, não pode ser tirada dele. E pegando esse gancho, eu queria convidar quem está escutando a gente a refletir não só sobre os espaços religiosos, mas sobre qualquer comunidade. A pergunta que fica martelando é: a gente está só tolerando a presença da galera ou a gente está ativamente celebrando a vida deles ali? É uma pergunta pesada, porque, pensa bem, tolerar exige zero esforço. É uma inércia que é super conveniente para quem já está lá dentro. É o caminho de menor resistência, né? Com certeza. A mensagem silenciosa que um grupo passa quando só tolera alguém é tipo: a gente permite que você ocupe esse espaço, contanto que a nossa estrutura não precise mudar nadinha. Nossa, sim. Os nossos hábitos têm que ficar intactos. É uma postura totalmente reativa. Total. A pessoa nova é que tem que se moldar às regras invisíveis da panela ali. O resultado, que a fonte aponta muito bem, é que a pessoa está presente fisicamente, mas ela não pertence àquele corpo. É como se fosse um satélite, sabe? Fica orbitando o planeta, mas nunca pousa de verdade. Uma analogia perfeita. A pessoa fica ali, mas sempre à margem. É como a diferença entre, sei lá, deixar a porta de casa destrancada para alguém entrar versus preparar a mesa de jantar com o prato favorito dessa pessoa. É outro nível de intenção. A inclusão genuína exige romper com essa inércia passiva. É enxergar a diferença não como uma parede, mas como uma riqueza que altera o grupo todo. E o que me chama muita atenção no texto é que não é um manual moderno de RH, sabe? A base do argumento é muito histórica e teológica. Sim, a gente comentou de Gênesis, mas para entender a profundidade disso, a gente tem que olhar lá para o Antigo Oriente Próximo. O contexto da época, claro. Isso. Naquela época, a ideia de ser feito à imagem e semelhança de um deus era um título exclusivo da realeza. Só o rei ou o faraó tinha essa imagem divina. E o resto da galera? O resto era literalmente ferramenta para servir o Estado, não tinha valor intrínseco nenhum. E aí o relato de Gênesis vem e democratiza isso de um jeito absurdo. Uau, então ele diz que todo mundo, independente de classe ou etnia, carrega essa realeza divina. Exato. O valor da pessoa deixa de ser pelo que ela produz e passa a ser só por ela existir. E o material avança no tempo e traz Paulo, né, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, aquela frase famosa de que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Aham. E hoje a gente lê isso como uma coisinha bonita. Mas pensa nisso no 1º século. Deve ter sido um terremoto sociopolítico, na real. Foi um ataque direto à estrutura da sociedade greco-romana.
O Império Romano era construído na base de castas rígidas. Um escravo e uma pessoa livre jamais sentariam na mesma mesa como iguais. Espaços de homens e mulheres eram totalmente segregados, né? Muito. Então, quando o texto diz para a comunidade quebrar isso e criar uma prévia do reino de Deus na Terra, não era só um discurso espiritual abstrato. Era uma disrupção física da sala de jantar mesmo. Isso. Era um convite para que a hierarquia lá de fora não ditasse as regras do lado de dentro da porta. E traduzindo isso para o nosso dia a dia agora, tipo, seja num conselho de bairro ou na copa de um escritório chique, essas categorias ainda estão aí. O mundo corporativo e social ainda dita quem merece a cabeceira da mesa. E quem tenta ficar feliz só de ter conseguido entrar na sala, né? Exatamente. E é justamente para combater isso que o material traz aqueles 3 pilares. Então, já entendemos que a base é a dignidade humana. Mas só pensar nisso não muda a vida de ninguém na prática. Pois é, o que leva a gente para o primeiro pilar mecânico da coisa, que é o valorizar. E o que seria esse valorizar na prática, segundo o texto? Olha, o material define como o ato de afirmar a dignidade da pessoa e celebrar a singularidade dela. Os dons, a história. É a recusa total de olhar para o outro como alguém só utilitário, sabe? Uhum. E o texto lista umas ações bem palpáveis, né? Tipo, fazer questão de chamar a pessoa pelo nome, investir tempo para ouvir a história de vida dela. Sim. Criar plataformas para vozes silenciadas serem ouvidas. E pensando na psicologia do grupo, chamar alguém pelo nome quebra muito gelo. Tira o poder das hierarquias, não tira? Com certeza. Porque em grupos muito grandes, o anonimato é a melhor ferramenta para manter tudo igual. Se as pessoas são só rostos genéricos no fundo do salão, é fácil ignorar o que elas precisam. O sistema continua girando numa boa. Exato. Mas quando você chama alguém pelo nome, você tira ela da invisibilidade. Você força o grupo a reconhecer que tem um indivíduo ali, com uma trajetória de vida que merece respeito. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante e eu vou fazer o papel da cética agora. Manda. Se a liderança de um grupo pega essa lista e faz um checklist corporativo, a gente tem que sorrir mais na porta, chamar pelo nome 3 vezes, isso não corre o risco de virar uma superficialidade robótica? Como evitar que isso vire só um teatro? Esse é um risco gigantesco. A linha entre a inclusão de verdade e a engenharia social de aparências é a intenção do coração. O material bate muito nessa tecla. Que tem que ver de dentro para fora. Isso. Eles usam o exemplo do próprio Jesus. Se você olhar os relatos, ele não aplicava uma técnica de boas maneiras. Quando ele encontrava as pessoas à margem, tinha um interesse visceral em devolver a humanidade para elas. Tinha toque físico, ele parava para conversar num poço, comia com o pessoal que era excluído da sociedade. Sim, não era um projetinho para bater meta de diversidade do trimestre. Era o transbordamento da convicção de quem aquelas pessoas eram para Deus. Se valorizar vira só estratégia de marketing para parecer legal, fica artificial rapidinho. As pessoas percebem, né? A gente sente quando o interesse não é real. Então valorizar é quebrar esse anonimato de um jeito autêntico. Exato. Mas saber que alguém tem valor internamente não muda necessariamente a física do espaço. É tipo eu saber que um quadro vale milhões, mas deixar ele trancado num porão escuro, sabe? Validade. E é por isso que o reconhecimento interno tem que mexer na arquitetura de como o ambiente recebe essa pessoa. Que é a transição para o nosso segundo pilar, acolher. Perfeito. Se valorizar foca em quem a pessoa é, acolher foca no espaço que a gente está construindo para que ela habite. E o texto quebra aquela visão tradicional de que acolher é só dar um aperto de mão na porta. Aquela coisa de bom dia na recepção e pronto. Isso. O material chama de pertencimento em processo. É um esforço contínuo. E a base bíblica que eles trazem para isso é Romanos 15, versículo 7, né? Que fala para acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Mas a leitura que o texto faz disso me deixou pensativa. Eles classificam o acolhimento não como uma regrinha de convivência, mas como adoração. Nossa, essa é uma das viradas de chave mais fortes do texto para mim. Porque, em geral, a gente associa adoração com aquelas coisas verticais, sabe? Cantar, fazer um ritual, orar olhando para cima. Coisas para Deus. Exato. Mas o texto argumenta que o jeito que a gente trata quem está do nosso lado reflete o que Deus fez por nós.
Então, quando você abre mão do seu conforto para criar um espaço seguro para alguém, isso é uma expressão horizontal de adoração. É elevar a logística de um grupo para um nível sagrado. Caramba! É profundo. E nos exemplos práticos, a fonte sugere ligar durante a semana, não deixar a pessoa sentada sozinha, chamar para grupos menores. Sabe a analogia que me vem na cabeça? A diferença entre o recepcionista de uma loja e o anfitrião de uma festa. Como assim? Explica melhor. Tipo, o recepcionista diz, bom dia, seja bem-vindo, e volta a olhar para o celular dele para o próprio trabalho. O anfitrião da festa, não. Ele te recebe na porta, segura no seu braço, te apresenta para a galera, te contextualiza na conversa para você não ficar boiando. Sensacional, é bem isso. O anfitrião garante que você tenha um lugar ali. O trabalho dele só acaba quando você vira parte do tecido da festa. Pois é, mas sendo pragmática, ser anfitrião dá um trabalho absurdo. A energia social que isso gasta é imensa. Como é que uma comunidade faz para manter esse nível de energia relacional sem que todo mundo acabe, sei lá, esgotado? É uma ótima ponderação. E o colapso estrutural só acontece quando esse acolhimento vira um projeto ou um departamento de voluntários. Ah, tipo o comitê de boas-vindas oficial. Isso. Se você joga essa carga enorme nas costas de 5 pessoas com coletes coloridos, a exaustão é inevitável. Eles vão queimar rapidinho. Faz sentido. E qual é a solução do material? O texto diz que acolher tem que transcender o ministério e virar o estilo de vida natural da cultura daquela comunidade. Se todo mundo da base se enxerga como um anfitrião daquela festa que você comentou, o peso é pulverizado. Vira a respiração orgânica do grupo todo e não um evento gigante para poucos. Exatamente. Fica muito mais sustentável e verdadeiro. Bom, então o cenário agora é, a pessoa foi valorizada por quem é, saiu do anonimato e o ambiente virou uma cultura de acolhimento contínuo. Ela já está confortável. Qual é o papel dela ali agora? Ela só senta e desfruta da festa? De jeito nenhum. É aí que a gente entra no terceiro pilar, que o texto coloca como o ápice da coisa, que é o integrar. Integrar e o que muda nessa fase? É que no valorizar e no acolher, a pessoa ainda é de certa forma um receptor. A comunidade está a cuidado dela. A integração é quando acontece a transição de identidade. Ela deixa de ser só uma beneficiária para se tornar coautora daquele ambiente. Nossa, eu adoro a imagem de um barco para explicar isso. Um barco? Vai, manda a analogia. Pensa assim, ser valorizado e acolhido é ser recebido dentro do barco. Você tem uma poltrona, tá protegido da chuva, não tá mais no mar. Mas até aí, o seu papel é só curtir a paisagem e não atrapalhar. Certo, e a integração? A integração é o segundo exato em que alguém te entrega um remo na mão. A partir daí, a direção do barco e a força dependem de você também. Cara, essa analogia do remo é perfeita para resumir o senso de responsabilidade mútua. Você vira parte do motor da coisa toda. Sim, e a base bíblica disso. Para embasar essa entrega de autonomia, o texto usa o livro de Atos, capítulo 10, quando Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas. Que ele não tem favoritos. Isso. Ele estava lidando com um abismo cultural gigante entre judeus e gentios, que envolvia muito preconceito histórico. Afirmar que a liderança e os dons de pessoas fora daquela bolha eram essenciais foi uma mudança drástica. Ninguém tinha o monopólio do remo. Mas convenhamos, dar o remo para todo mundo é muito bonito na teoria. Na vida real, integrar dá um trabalho danado. É ineficiente, né? Totalmente ineficiente. Exige treinar a pessoa, abrir mão do próprio espaço de protagonismo, lidar com a paciência de ver o outro errar enquanto aprende a remar. Não é muito mais seguro e ágil manter os líderes capacitados na frente e deixar o resto nas cadeiras só assistindo de boa? Do ponto de vista da gestão puramente corporativa, abrir mão da eficiência para o caos do treinamento parece burrice mesmo. Se o objetivo do grupo for entregar um evento impecável no domingo, o ideal é descentralizar zero. Deixa o microfone só com quem é especialista. Exato, e mantém a congregação como consumidora. Mas o contra-argumento da fonte é que a comunidade tem um objetivo infinitamente superior à execução de eventos sem falhas. E qual é? A restauração profunda da dignidade das relações. O texto bate muito de frente com essa ideia de que a igreja tem que ser uma linha de produção impecável.
Ah, então se o foco for só evitar o erro para ficar visualmente bonito, a gente constrói um espetáculo maravilhoso, mas perde o tecido de família. Exatamente isso. Ambientes super centralizados formam espectadores críticos que só reclamam. Ambientes que integram e abraçam a bagunça do treinamento produzem maturidade humana. A integração justifica o atrito, porque é no atrito que o crescimento acontece. Uau! Então, o resumo da ópera aqui é que a eficiência muitas vezes funciona como uma máscara super respeitável para esconder a exclusão. É uma constatação doída, mas é real. E olhando para tudo que a gente destrinchou hoje, fica bem evidente que esse fluxo do material não é um punhado de boas intenções soltas, é um processo quase cirúrgico de desconstrução de poder. Não tem como passar por esses 3 pilares e continuar o mesmo. Sim, começa dentro, valorizando o ser humano. Isso obriga o ambiente a se mexer para colher de forma orgânica e culmina na coragem de distribuir os remos e entender que o grupo é mais forte quando todo mundo tem poder de coautoria, mesmo que seja mais complexo de gerenciar. E a pesquisa não deixa a gente só no mundo das ideias. Eles propõem passos super práticos para a gente começar já. Quais são os próximos passos? Primeiro, uma ação micro. Identificar ativamente hoje alguém na periferia do seu grupo social, alguém que está só sendo tolerado e dar um passo de inclusão. Chamar para perto. Pequeno, mas poderoso. Segundo, reavaliar o coração meditando em Romanos 15, 7. Fixar esse modelo horizontal. Acolher como adoração, né? Isso. E o terceiro passo, para quem está em posição de liderança, é colocar isso na pauta das reuniões. Discutir com a equipe se o ambiente não está refém dessa inércia aleativa e como planejar a transição para os 3 pilares. Sair do papel e ir para a métrica real. Muito bom. Então, o que tudo isso significa para nós? Para fechar esse nosso mergulho, eu quero deixar um pensamento provocativo, para a gente ficar ruminando depois que esse áudio acabar. Gosto disso. Joga a provocação. E se a gente parasse para mapear a arquitetura invisível das nossas mesas do dia a dia, na copa do trabalho, num grupo de amigos no fim de semana? Se a gente não analisar criticamente os critérios não ditos que decidem quem pode e quem não pode sentar ali com a gente, o risco é gigante. A gente pode passar anos construindo bolhas super confortáveis, mas que são excludentes na essência. Uma exclusão silenciosa. Exato. Até que ponto o conforto e a paz dos nossos círculos atuais dependem da exclusão de quem não se parece e não funciona igual a quem já está lá dentro? Fica a reflexão. É uma daquelas perguntas que tira a gente da zona de conforto e obriga a abandonar a tolerância passiva, né? Transforma a forma como a gente enxerga os nossos espaços. Com certeza. E é nesse nível de desconforto que o aprendizado de verdade acontece. Pessoal, fica aqui o meu agradecimento super sincero pela companhia de quem dedicou tempo para acompanhar a nossa análise de hoje. Valeu pela companhia, pessoal. A gente espera que essas ideias tragam ferramentas para vocês transformarem os espaços aí nessa semana. Um grande abraço e a gente se encontra na nossa próxima análise profunda. Até lá!